Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aqui para as nossas aulas de processo do trabalho, recursos no processo do trabalho. Hoje vamos falar de recurso ordinário, nossa 20ª aula. Tá? Recurso ordinário, aí bem conhecido aí tanto dos nossos estudantes, quanto da nossa prática forense, né? Bastante utilizado aí. Vamos hoje para os detalhes desse recurso que cai bastante em prova de ordem, né? Especialmente aí nós temos que dominar esse assunto muito bem, tá pessoal? Então o que seria o recurso ordinário? Recurso ordinário, segundo Mauro Schiavi, que é um dos maiores doutrinadores do processo de trabalho no Brasil, é a medida recursal cabível em face da sentença de primeiro grau proferida pela vara do trabalho, tá? Então, isso, sob a perspectiva do Mauro Schiavi, seria o recurso ordinário, ok? A nossa CLT disciplina, então, o recurso ordinário no artigo 895. Então, cabe recurso ordinário para a instância superior das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos no prazo de 8 dias. Então, aqui eu estou tratando, e o próprio artigo 895 da CLT está tratando tanto do cabimento das decisões que podem ser objeto aí, né, do recurso ordinário, quanto do seu prazo, que é de 8 dias, né? Então, aí das decisões definitivas ou terminativas, dentro do prazo de 8 dias. Ali ainda, no inciso 2º, das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais em processo de sua competência originária no prazo de 8 dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos, ou seja, além das varas e juízos, cabe também o recurso ordinário daquelas decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais em processos de sua competência originária, que nós sabemos que também possuem. Então, eu tenho aí essas duas possibilidades aqui, né? Segundo o primeiro e segundo inciso aí do artigo 895, que me dizem sobre esta possibilidade, tá? A antiga redação do 895 tratava do seguinte, que cabia recurso ordinário para a instância superior das decisões definitivas das juntas e juízes no prazo de 8 dias. Já conseguiram perceber ali que dá uma grande diferença, né? A antiga redação com a redação atual, né? E das decisões definitivas dos tribunais regionais em processo de sua competência originária no prazo de 8 dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos, tá? Então, aqui a gente também consegue perceber aqui algumas situações que agora com a atual redação podem até gerar uma certa dúvida, mas que na verdade vieram aqui somente para esclarecer e até mesmo para alterar uma situação que já na prática estava consolidada há bastante tempo, né? Alterou a letra da lei, mas que na verdade só vem em observância o que já vem sendo aplicado na prática, né? Porque veja, a nova redação do artigo encerrou uma discussão sobre o cabimento do recurso ordinário nos casos de decisão definitiva, porque daí a decisão definitiva, né, que está no 487 do CPC, e terminativa 485 do CPC, e nos TRTs em causas de sua competência originária, tá? Porque o que acontecia? Até então, a letra da lei, com a redação anterior, falava que cabia apenas das decisões definitivas, ou seja, daí ficava aquela dúvida, mas e a decisão terminativa? Cabe também o RO ou não cabe? Muito embora fosse já aplicável na prática, né? Mas havia aí então essa imprecisão técnica da letra da lei que podia aí, gerar certa discussão. Agora com essa nova redação a gente não tem mais isso, então a gente consegue ver pela perspectiva aí que não tem mais dúvida, né? Essa perspectiva dual, então, que hoje cabe, então, né? Já cabia, mas hoje, enfim, sinaliza a lei que cabe tanto de decisão definitiva quanto também de decisão terminativa. E nos TRTs, assim como né, nós já havíamos verificado, né? Também, né? Em decisões aí de processos cuja sua competência é originária, no prazo aí que é o mesmo assinalado anteriormente, né? Então, nesse caso aí, não teve uma grande alteração,
mas o ponto de discussão nevrálgico era justamente o cabimento em decisão terminativa, tá? E agora não existe mais qualquer discussão, está pacificado o cabimento do RO nestes casos, tá? Além do que, houve também uma adequação da expressão juntas de conciliação e julgamento para varas do trabalho, porque isso já aconteceu desde a Emenda Constitucional 2499, que extinguiu a representação classista na Justiça do Trabalho. Então, ainda tínhamos esse ranço legal que tratava, então, né, dessa disposição de juntas de conciliação, né, essa nomenclatura equivocada, muito embora já em 99, desde 99, já não tivéssemos mais então essas juntas de conciliação, tá? Então essa imprecisão técnica aí foi corrigida, né? E agora nós temos então essa adequação da expressão na nossa letra atual da lei, né? Bom, para a gente adentrar e ir à frente nessa situação, no cabimento do recurso ordinário, o próprio recurso ordinário, a gente tem que entender e retomar aí o conhecimento acerca do que é a sentença, né? Da sua definição, que trata aí, tratada no artigo 203 do CPC, que assim dispõe: os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Então, ele trata ali, né? Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485, 487 do CPC, né? Trata aí, então, da decisão definitiva e terminativa, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Então, isso, né, seria, então, para nós a definição de sentença, tá? Então, a gente tem que ter isso aí para a gente poder sempre, né, caminhar em consonância às disposições legais e também saber aí quando aplicar, quando se interpõe esse recurso em face do quê, ok? Então, aqui, diante, então, daquilo que vos falei, né, conclui-se que o recurso ordinário é cabível para anular ou reformar a sentença proferida pelo juiz do trabalho, seja ela terminativa, seja ela definitiva, seja decisão declaratória, constitutiva ou de improcedência. Então, qualquer dessas decisões vão, então, ensejar a interposição do recurso ordinário, tá? Como eu havia dito, não tem mais dúvida em relação à decisão ser terminativa ou definitiva, né? Quando ela extingue com resolução de mérito ou sem resolução de mérito, tá? Isso foi encerrado. E tanto das decisões que são declaratórias, constitutivas ou de improcedência, ok? Então, aí é o cabimento do recurso ordinário. Aqui é importante tratar para vocês aí, trazer esse aspecto também, e no caso de decisão proferida sem resolução de mérito, em qualquer das hipóteses do artigo 485, o juiz pode retratar-se no prazo de 5 dias, retomando o processo o seu curso normal. Então, nesse caso também, assim como a gente já tem outros recursos, como no agravo, por exemplo, de instrumento, né? Aqui também o recurso ordinário possibilita uma retratação do juízo no prazo de 5 dias. Então, ele pode se retratar e, se retratando, não tem mais porquê, então, o processo, né, o recurso continuar, né? O processo, então, poderia tomar aí o seu curso, retomar seu curso, né, após essa retratação do juiz, tá? Então, sempre atentando-se, então, para esses detalhes da legislação aí que realmente podem fazer toda a diferença aí na hora da nossa prova, né? Além do mais, quando a gente fala de recurso ordinário, a gente não pode esquecer que no processo do trabalho a gente tem o rito ordinário e também temos o sumaríssimo, né? Então, no sumaríssimo, como que se maneja esse tipo de recurso, né? Então, como que eu posso proceder neste caso, quando eu estou tratando aí do rito sumaríssimo? Nesse caso, especificamente, a gente tem que se atentar ao que dispõe o artigo 895 da CLT, especificamente os seus parágrafos, então, 1º e 2º, que tratam, então, da forma como vai ser processado esse recurso ordinário, tá?
ali, eu então sugiro que vocês leiam e realmente marquem aí na CLT de vocês, para que consigam então identificar qual é a forma de processamento ali, tá? Ele será imediatamente distribuído, uma vez recebido no tribunal, devendo o relator liberá-lo no prazo máximo de 10 dias. E a secretaria do tribunal ou turma colocá-lo imediatamente em pauta para julgamento sem revisor. Terá parecer oral do representante do Ministério Público presente à sessão de julgamento, se este entender necessário o parecer, com um registro na certidão. Além do mais, terá acórdão consistente unicamente na certidão de julgamento, com a indicação suficiente do processo e parte dispositiva, e das razões de decidir do voto prevalente. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a certidão de julgamento, registrando tal circunstância, servirá de acórdão, que é muito comum na Justiça do Trabalho, no rito sumaríssimo. Parágrafo 2º também, né, muito importante, os tribunais regionais divididos em turmas poderão designar turma para o julgamento dos recursos ordinários interpostos das sentenças prolatadas nas demandas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, tá? Então, daí ele pode, então, designar turma para julgamento, né, desses recursos específicos do rito sumaríssimo, tá? Nós temos ali o artigo 45 do regimento interno do TST, que fala o seguinte para nós, que cabe recurso ordinário das decisões definitivas proferidas pelos tribunais regionais do trabalho em processo de sua competência originária no prazo legal contado da publicação do acórdão ou da conclusão no órgão oficial, que era justamente aquilo que nós já falamos no início da nossa aula, né, que a própria letra da lei já trata, né, dessa possibilidade, então, do cabimento do recurso ordinário das decisões definitivas proferidas pelos tribunais regionais do trabalho, né, cuja competência seja originária. Então, além da gente poder, então, interpor o recurso ordinário das decisões proferidas pelos juízes ou varas do trabalho em primeiro grau, nós também temos a possibilidade aqui de interpor o recurso ordinário diante dessas decisões proferidas também pelos tribunais regionais do trabalho, quando as ações forem de sua competência originária. Tá? Então, nós temos que anotar aí essa possibilidade para não cair em pegadinha, no sentido de afirmar-se que os recursos ordinários cabem apenas de decisões proferidas pelos juízes ou varas do primeiro grau. Tá? Então, bastante cuidado aqui, que eu acho que isso é um ponto bem importante para a gente estudar para a nossa prova. Tá? Neste ponto, o parágrafo único do artigo 45 desse regimento interno do TST, ele fala quais são as ações, né, que permitem, então, a interposição do RO, que seria, então, ação anulatória, ação para obtenção de tutela provisória em caráter antecedente, ação declaratória, agravo interno, ação rescisória, dissídio coletivo, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança e reclamação. Então, esses seriam aí, ou essas, melhor falando, as ações, né, que propiciariam, ensejariam, diante da sua decisão, a interposição do recurso ordinário para o TST, conforme regimento interno do próprio TST, ok? Então, deem uma olhadinha nisso também, que é de suma importância para nós, para que lá a gente também não tenha dúvida na hora de marcar, tá? De acertar na nossa prova, tá? Bom, o recurso ordinário, via de regra, é recebido apenas no efeito devolutivo, justamente primando pela celeridade, efetividade, realmente da justiça, do alcance dessa justiça em prazo curto, relativamente, né, curto de tempo, tá? Então, é recebido apenas no efeito devolutivo, tá? No entanto, existe aí um entendimento, né, isso que tem que ter atenção nessa hora, que a jurisprudência tem se firmado no sentido de conceder o efeito suspensivo a esse recurso ordinário todas as vezes que houver requerimento de tutela cautelar. Porque nesse caso, realmente, se for uma tutela cautelar, eu estou tratando uma situação de urgência. Então, se é urgente, eu preciso necessariamente desse efeito suspensivo, porque tem um risco para o processo. Tem um risco naquela situação, se houver realmente o prosseguimento do processo. Então, eu vou precisar do efeito suspensivo. Então, nestes casos, a jurisprudência está já sedimentando seu entendimento, no sentido de que pode, então, ser concedido efeito suspensivo no
RO, ok? Então, mas é nestes casos, via de regra, o efeito dele é apenas devolutivo, tá? Então, vamos ter sempre isso em mente também, que, como a gente sempre destacou aqui, a gente tem inúmeras exceções às regras, muitas regras, mas também um turbilhão de exceções, então essas exceções aí que a gente sempre tem que cuidar, tá? Quanto ao efeito suspensivo no recurso ordinário, nós temos ainda a súmula 414 do TST, que admite, então, nesse sentido que eu falei para vocês, que apenas um pedido seja dirigido ao tribunal ou ao relator do recurso para obtenção do efeito suspensivo, em que a parte demonstre que a eficácia imediata da sentença possa de fato acarretar um dano grave ou de difícil reparação, que é isso que a gente conversou agora há pouco, que se eu tenho uma situação que realmente possa me causar um prejuízo, então eu vou ter que explicitar isso, né, no meu processo, no meu recurso, né, e justamente pedir esse efeito suspensivo para que eu não tenha esse prejuízo, até porque se ele for de difícil reparação ou grave, eu realmente, se o processo prosseguir daquela forma, eu posso não conseguir mais reverter aquela situação. Então, neste caso especificamente, a possibilidade então é estampada na súmula 414, que também peço a vocês que estudem, dê uma grifadinha aí, para não esquecer na hora da prova, tá? Dessa situação específica que dá a possibilidade, então, do efeito suspensivo ser concedido ao recurso ordinário, tá? Quanto ao prazo, nós temos como prazo de interposição do RO, então, 8 dias. Deve ser interposto, aí cuidado com isso, tá? Deve ser interposto conjuntamente às razões, desde que a parte tenha advogado constituído nos autos. Porque se nós estivermos falando aqui do jus postulante, que é quando a parte vai desacompanhada do advogado para ingressar com o seu processo, enfim, aí ela pode ser, no caso, por simples petição, né? Não tem a necessidade de ter razões recursais, até porque a parte ela não teria esse conhecimento técnico para poder embasar suficientemente razões recursais, né? Ela vai realmente com alegações fáticas, né? Algum direito, mas nada muito fundamentado. Então, seria aí desnecessário, né, que ela juntasse essas razões no processo. Então, neste caso, a exceção à regra, né? Que eu não preciso, então, trazer aí as razões acompanhadas do recurso, num caso de jus postulante, tá? Do exercício do jus postulante. Além do mais, eu não posso simplesmente interpor o meu RO repetindo tudo aquilo que eu disse na minha inicial ou então na minha defesa, dependendo da parte, né, que eu for no caso. Eu não posso me limitar a isso. Eu vou ter que realmente fundamentar aquele recurso ordinário com base naquilo que fora decidido pelo juiz, pelo desembargador, por quem prolatou aquela decisão, ok? Então, tem que ter uma coerência com a decisão que foi proferida, tá? Ó, aqui, inclusive, eu trago para vocês a súmula 422 do TST, que trata desta situação, que se as razões recursais estiverem dissociadas dos fundamentos da sentença, tá? Realmente eu não tenho como admitir esse recurso, tá? Então, ele não vai ser admitido. Então, nesse ponto, assim, tem que tomar muito cuidado, porque isso é bem comum, pessoal. Principalmente quando se tem muitos processos, aqueles chamados e denominados processos de massa, né, que se reproduz tudo aquilo que consta ali na defesa, né, e isso é sério, realmente pode levar aí uma inadmissão do recurso, tá? Então, é uma atenção muito grande que a gente tem que ter com essa situação, tanto na prática forense quanto nas nossas provas, tá? Então, vamos nos atentar aí à súmula 422 para a questão realmente das razões recursais terem que ser, estar intimamente relacionadas com o que foi decidido pelo juiz prolator da decisão ou desembargador prolator daquela decisão, ok? Quanto às custas, né, que nós sabemos, né, que sempre é o custas ou depósito recursal, enfim, né, recurso, sempre enseja essa dúvida na nossa mente e como proceder no caso do recurso ordinário, né.
quem paga, reclamante, reclamado, enfim. Aqui tá para nós, então, essa situação. O reclamante só paga custas quando ele tiver que recorrer, interpor seu recurso ordinário, quando todos os pedidos dele forem extintos sem julgamento de mérito, ou então quando a sua ação for julgada improcedente, tá? Então, aqui são as hipóteses de pagamento e quem paga, né? O reclamante é nesse caso. Já o reclamado pagará as custas quando houver a procedência total ou em parte dos pedidos. Então, ainda que apenas um pedido seja deferido, se houver o recurso sobre aquele pedido, a interposição de um RO versado exclusivamente naquele pedido que foi deferido, caberá ao reclamado ou à reclamada o pagamento destas custas, tá? Então, a condenação em pecúnia obriga o reclamado à realização do depósito recursal. Então, aqui a gente já entra na questão do depósito recursal. Além do pagamento das custas, que são ali fixadas no momento da condenação, né? Da condenação, ou então no caso aqui do reclamante, né, que houve extinção sem resolução de mérito ou foi julgada improcedente, que daí o juiz já arbitra no momento da prolação dessa decisão, e daí também ali quando for o reclamado eventualmente condenado, que haja aí a procedência total ou parcial de algum pedido, também constando da sentença valor. Já em relação ao depósito recursal, realmente o depósito vai ser relativo ao valor daquele recurso, daí tem que se atentar realmente ao recurso, ao valor que está sendo praticado na época, que sempre tem as alterações anuais aí, para poder fazer o depósito recursal compatível ao recurso ordinário, ok? Então, além de custas, depósito recursal. Onde que eu tenho que interpor o meu recurso ordinário, né? Então, o recurso ordinário, ele vai ter que ser interposto perante o órgão judiciário do qual se recorre. Se eu tenho uma decisão, então, proferida pelo juiz de primeiro grau, eu tenho que interpor obrigatoriamente perante o primeiro grau, tá? Então, este juízo é que vai determinar, então, o processamento do recurso e vai notificar a parte contrária para que ela apresente suas razões dentro do mesmo prazo de 8 dias, para, igualmente, respeitar os princípios aí do contraditório da ampla defesa, tá? Após a apresentação das contrarrazões, o processo, então, será remetido para o tribunal competente, para, então, verificar a presença dos pressupostos recursais e a apreciação do recurso, né? Os pressupostos recursais, como a gente sabe, ali se foram recolhidas as custas, né? Se está tudo em conformidade, se houve o depósito recursal, né? Então, tudo isso vai ser verificado lá no tribunal para que, posteriormente, ele possa apreciar o recurso no seu mérito, ok? Então, posteriormente a isso, o relator do recurso reapreciará os pressupostos recursais, se presentes, determinará o processamento do recurso, conforme regimento interno do respectivo tribunal. Então, haverá essa reapreciação desses pressupostos e, uma vez presentes, será então determinado o processamento desse recurso como deve ser, tá? De acordo aí com o regimento de cada tribunal. Ok, pessoal? Então, quanto ao recurso ordinário, era isso que eu tinha para tratar com vocês. Teremos ainda uma sequência de aulas tratando dos recursos no processo do trabalho, pelo menos os mais importantes, e também de pressupostos, enfim, todas as questões atinentes, para que vocês possam, eventualmente, sendo questionados, estarem realmente preparados para responder da forma mais correta possível e a única forma correta, né, nas provas que vierem a ser submetidos aí, ok? Então, nós estamos aí e qualquer coisa, vocês sabem, tem meus contatos, para que possamos aí sanar todas as dúvidas eventualmente existentes, ok, pessoal? Um grande abraço para vocês e bons estudos. Até a próxima!